Olá, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos ter uma novidade. No programa de hoje nós vamos falar de integração lavoura-pecuária, um trabalho sensacional feito na Fazenda Planalto. E eu vou conversar também com Gilson Brito Júnior. Ele é diretor estrategista da Agro Selections, que é um hub de negócios e oportunidades, e nós vamos falar de negócios no meio agro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre integração lavoura-pecuária. Integração lavoura-pecuária é um consórcio que deu muito certo. O plantio, ao mesmo tempo, tudo junto, de milho com capim, faz a diferença. Confira. Eu estou na Fazenda Planalto, no município de São Miguel do Passa Quatro, no estado de Goiás. E eu estou aqui numa área de pasto de 17 hectares. E nós já mostramos essa área aqui em reportagens passadas. O pecuarista, ele pegou esses 17 hectares de área, que era uma área de cerrado muito ralo, um cerrado muito fraco, e preparou esse terreno e plantou milho com capim. Qual era o objetivo? O objetivo é produzir comida na época da seca, produzir comida barata e ter uma alta lotação aqui na propriedade. No geral, essa fazenda aqui ele tem aí aproximadamente 20 alqueires, 100 hectares. E ele aproveitou esses 17 hectares justamente para fazer comida. E essa comida, como nós dissemos, comida barata, milho com capim. Bom, e qual foi o resultado? O resultado foi o seguinte: depois de tudo colhido, tudo pronto, o silo lá no monte, coberto e tal, conclusão, 72 toneladas por hectare. E um pasto verde e viçoso, como está esse aqui atrás. Aqui eles plantaram milho com uma variedade de capim conhecida aí no meio como o capim paredão, e que dá uma qualidade muito boa, um porte muito bom e uma boa quantidade de massa. E o mais interessante desses 17 hectares é que a comida produzida aqui nessa área vão dar para 400 unidades animal, ou seja, 17 hectares você vai alimentar por uma média aí de 120 dias, 400 cabeças. Se for bezerro, então, você pode pôr aí 600, 700 cabeças de bezerro. Então, essa integração lavoura-pecuária, ela veio para salvar a pecuária, melhorar as condições do solo e automaticamente contribuir com o meio ambiente. E o rumo da pecuária não tem outro. Na nossa visão, a integração lavoura-pecuária, a intensificação da pecuária, você levar comida para o boi é o interessante. E mais um detalhe, esses 17 hectares aqui vão ficar permanentes na fazenda. Esses 17 hectares de pasto que você está vendo, ficou a custo zero. Esse é um trabalho inteligente, um trabalho profissional, que se você pecuarista não entrar para valer nessa área, às vezes não dá para plantar milho, planta só o capim, mas cuida do capim como agricultura, como lavoura, que os resultados da pecuária vão ser positivos. Eu vou conversar agora com Marco Elísio Nunes Cunha. O Marco é o proprietário aqui da Fazenda Planalto, onde foi feito esse trabalho de integração lavoura-pecuária, ou seja, milho com capim. E o resultado, 72 toneladas por hectare. Um número, vamos dizer assim, fantástico para as condições normais. Só que aqui o trabalho foi muito bem preparado, o preparo do solo aqui foi sensacional. Quer dizer, o Marco seguiu toda a recomendação técnica para ter esse resultado. Toninho, exatamente isso. Primeiro você precisa de definir a estratégia da propriedade. E o que nós fizemos? Como a gente já faz a integração lavoura-pecuária aqui nessa propriedade da Fazenda Planalto, aqui em São Miguel do Passa Quatro, essa área que nós estamos aqui é uma área que não tinha sido ainda utilizado essa tecnologia. Então o que nós fizemos? Primeiro passo,
através da AgroSelections e da Precisão Consultoria. Viemos, definimos que a área a ser utilizada seria essa área de 17 hectares, fizemos análise de solo, né? Fizemos uma aplicação de dejetos ou de esterco de galinha poedeira, porque esse pedaço que a gente está aqui era uma área de cerrado ralo, pastagem nativa, essa área de baixo, e a gente precisava de realmente fazer uma correção mais forte, vamos dizer assim. Então, em cima da análise de solo, a gente fez as correções e, além das correções de adubação química, a gente utilizou o esterco de galinha. Após isso, definimos qual era a variedade de capim que a gente iria utilizar e utilizamos o MG12 Paredão, que é um pânico também, né? E no qual a gente ficou surpreso com a produtividade do milho, juntamente com o capim. A gente tinha feito já outros módulos aqui de milho com braquiária. Agora o milho com paredão é o primeiro ano e ficamos surpresos. Então colhemos aí 72 toneladas por hectare. E definimos por usar isso aqui para o pastejo, porque como a gente ficou surpreso com a produtividade da silagem, o que a gente tem vai ser o suficiente para a gente utilizar no período de entre-safra. Então, os animais, inclusive, estão entrando aqui hoje, 34 dias depois do dia de campo que a gente fez para demonstrar essa tecnologia que a gente está utilizando aqui, né? E a expectativa nossa é que realmente a gente tenha um ganho muito alto desses animais e uma carga de 8 UAs por hectare a gente está colocando aqui exatamente nessa área aqui hoje. Bom, essa área são 17 hectares, onde nós já falamos que foi cultivado milho com capim, que é o paredão. Bom, e como nós dissemos também, ele poderia fazer mais um corte para fazer mais 20 toneladas por hectare, mas ele optou por soltar esses animais e, como o Marco disse, 8 UAs por hectare. Agora vem a cereja do bolo. A silagem que foi produzida aqui nessa área de 17 hectares dá para tratar de 400 unidades animal por 120 dias. Ou seja, eles estão levando o pasto, a comida, para o boi e não o boi para o pasto. E, além disso, o Marco está colocando aqui 8 UAs por hectare. E o resultado disso aqui tudo, principalmente financeiro, a gente fala é muito alto. Mas só que tem um detalhe, compensa. Compensa, né, Marco? Com certeza. O dia que nós fizemos o dia de campo, a gente tinha iniciado o processo de ensilagem e a expectativa nossa era de colher 55 toneladas por hectare, com custo de R$ 88,00 a tonelada. Então, nós estamos refazendo essas contas e o nosso custo vai ser ainda menor. E o que a gente precisa de fazer e de pensar como estratégia da propriedade? Nós temos todo ano o período seco, que é o período de entre-safra. Então nós precisamos de preparar alimento para os animais no período de entre-safra. E no período de safra nós precisamos de cuidar da pastagem nossa, assim como na agricultura. Então essa época é a época que a gente tem um custo de produção mais baixo possível. Então nós estamos falando em pasto, mas tem que ser pasto de qualidade, adubado, para a gente trabalhar com a lotação alta. E no período da seca nós temos que produzir o alimento mais barato possível. E é tratar dos animais no coxo, na entre-safra, e já pensando na entre-safra e para a próxima safra. Então essa área aqui, na próxima safra nós estamos falando no período chuvoso do final desse ano, 23. Essa área aqui nós vamos fazer novamente a análise de solo, fazer uma correção e a gente vai utilizar para ensilagem, porque esse capim ele pode ser utilizado tanto para pastejo quanto para silagem. E a gente já definiu que a gente vai fazer 2 cortes para ensilar ele para usar no sequestro, pensando na safra 23-24. E como um ponto muito interessante também dessa área aqui de 17 hectares, é que além da lotação animal, que pode ser tratada até 400 unidades animal por hectare, no caso do Marco que faz a recria, ele pode ter aí na faixa de 600 a 700 bezerros sequestrado em apenas 17 hectares. Quer dizer, é um número fantástico e aqui mostra que a pecuária começa a ser lucrativa, né, Marco? O que a gente precisa de fazer, às vezes, o mercado a gente não tem domínio e a gente está vivendo exatamente nesse momento uma baixa da arroba, porém uma relação de troca boa. Então a aquisição de animais para recria está com preço bom. Então o que eu estou fazendo aqui estrategicamente? Comprando animais para recria, produzindo um pasto de qualidade e com baixo custo e já pensando no período de entre-safra, é produzir comida barata.
Então nós temos que pensar o nosso ciclo como um todo, safra e entre safra. É isso que a pecuária precisa de buscar, independente do mercado. Nós temos que fazer comida barata, nós temos que produzir bem na nossa área e a gente precisa de pensar na estratégia da porteira para dentro e ter gestão de todos esses indicadores aí que a gente está tratando, né, Tony? Um dos pontos interessantes aqui que você deve estar perguntando é o seguinte: quanto é que custou esse trabalho de plantar, preparar o terreno, colher, a lona, caminhão, enfim. Ficou em R$ 7.670 por hectare, tudo pronto, lá no monte, já para dar para o rebanho. Então, foi um custo que relativamente baixo, principalmente sabendo que uma tonelada de silagem aqui na região, que o pessoal está pagando aqui para comprar, é na faixa de R$ 350. E aqui ficou por menos de R$ 100 a tonelada. Então, você preparar a comida para ter uma alta lotação e resultados positivos, esse trabalho compensa. Pode ter certeza absoluta disso. E apesar da gente não ter feito para venda essa silagem, a gente vai usar de forma estratégica no período de entre safra, mas a gente poderia estar fazendo para comercializar por R$ 350 a tonelada. Então o importante definindo a estratégia, sabendo quanto que é o custo, aí você define, eu vou engordar os animais ou eu vou fazer para vender, e o mais importante disso tudo, nós ficamos com a pastagem implantada a custo zero. O mais importante é ter isso de forma consciente, que nós, além da produtividade alta que nós tivemos, de uma silagem de boa qualidade, nós temos a pastagem implantada a custo zero e que na próxima safra, na próximo período chuvoso do final do ano, a gente vai fazer uma adubação e utilizar 2 cortes para ensilagem desse mesmo material, desse mesmo capim, dessa mesma pastagem implantada aqui nessa área. Além desses resultados, vamos dizer, positivos na produção de comida para o gado, nós temos também o lado do meio ambiente. Nós temos o lado da melhoria do solo, da conservação. Isso daqui era uma área de cerrado muito fraco, cerrado nativo, uma pastagem nativa, e virou um campo de produção de comida para produção de carne. Realmente precisa de pensar muito nessa parte de sustentabilidade, e eu acho que o primeiro ponto é sustentabilidade financeira, porque não adianta nada a gente preocupar com o ambiental, mas não preocupar com a financeira, e isso aqui é uma prova viva disso, é um exemplo vivo, onde a gente pegou uma área de cerrado, respeitando a área de preservação permanente aqui dessa propriedade, né? Era pastagem nativa, então está aqui, primeiro ano, com a produtividade de 72 toneladas por hectare, e nós estamos aqui com a pastagem implantada de qualidade. Essa área de 17 hectares, nós fizemos 4 módulos rotacionados de 4 hectares, 4,3 hectares. Tudo com cerca elétrica? Tudo com cerca elétrica, e aqui não foi a cerca elétrica fixa, foi a cerca elétrica móvel. Porque nós temos um módulo acima ali, que nós fizemos no ano passado, esse módulo, lá é fixo, aqui é móvel, exatamente para a gente ter ainda um custo menor dessa área, não só na implantação da pastagem, na produção da silagem, mas na própria cerca também, que é hoje o nosso parceiro aí da Oxen Currais, lá do Júnior, eles já trabalham e a gente realmente está testando esse modelo aqui, que já foi testado e deu certo aí em outras propriedades. Essa cerca que o Marco está falando é fato curioso. Você coloca o gado no piquete, e aí o colaborador, o vaqueiro, ele passa ali e fala: vixe, o gado comeu rápido demais, eu vou mudar esse gado de lugar. Aí ele vai lá, tira a cerca, ele mesmo pega lá um martelinho, arranca o ferrinho, põe em outro lugar e muda o gado tranquilamente, sem problema. Um funcionário faz isso. Esse é um modo muito mais barato de você fazer a troca de piquetes e manter o seu piquete sempre numa condição ideal para o próximo pastoreio, ou seja, quando o gado voltar para esse piquete. É a cerca móvel, um negócio fantástico, né, Marco? O que a gente vê muito isso na pecuária. Às vezes você tem dentro de um mesmo pasto, de um mesmo piquete, subpastejo numa área e superpastejo em outra. Você muda. E aí na cerca móvel você pode fazer do jeito que você quer. Você pode fazer ele retangular, quadrado, você pode ser redondo. Então, e você faz isso com muita facilidade. Um funcionário ele consegue fazer e você tem uma homogeneidade de pastejo e o melhor aproveitamento daquela área. Acho que esse modelo, esse sistema nos permite a trabalhar dessa forma. Marco, resumindo tudo isso, esse é o caminho da pecuária. Lavoura, pecuária intensiva para a produção de carne. Não tem saída.
Não vejo outra alternativa. Como zootecnista e como pecuarista há muitos anos já, eu vejo que a gente cada vez mais, principalmente com os preços de terras que a gente tem, hoje, nós estamos falando em Goiás, mas no Brasil inteiro, nós precisamos de intensificar cada vez mais e tirar o maior proveito da nossa área. Então eu vejo a integração lavoura-pecuária como uma ferramenta muito importante. A questão de fazer comida barata no período de entre-safra precisa de ser feito, mesmo que seja só de capim ou que seja com milho, juntamente com capim. É a gente definir a estratégia e definir qual que é o modelo de produção e, é lógico, ter a gestão dos custos. Esse é o mais importante. E depois do intervalo eu vou conversar com Gilson Brito Júnior. Ele é o diretor estrategista da Agro Selections, que é um hub de negócios. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. O Jornal do Meio-Dia Hack Play, nunca pause. E olha só o destaque dessa sexta. Novo superintendente da Polícia Rodoviária em Goiás, que será empossado nesta sexta-feira, terá a responsabilidade de coordenar o policiamento em 9 rodovias federais em nosso estado. Vai começar o final de semana e a nossa audiência só subindo, como vocês. Vem com a gente, Goiânia, vem com a gente, Goiás, e participe no 985-19-7000. Jornal do Meio-Dia, sexta-feira, 11h45. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. O programa Tarde Show da 99,5 FM tem tudo o que você gosta. Muita música boa, prêmios e as polêmicas da pergunta do dia. Eu, Bruna Fabrina, conto com a sua participação de segunda a sexta a partir das 4 da tarde. Só vem! 99,5. Domingo às 9 horas da manhã, você tem encontro marcado aqui na TV Serra Dourada com o maior realizador de sonhos do Brasil, Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas. Real Cap, a marca da sorte. Alô Goiás, quer atuar na área que mais emprega no estado? O agronegócio? Mas é preciso se qualificar. Procure os cursos do Senar com mais de 80 mil vagas ofertadas gratuitamente. Vá até o Sindicato Rural do seu município ou acesse o site sistemafaeg.com.br. Domingo, 7h30 da manhã, tem SBT Esportes. O Hemocentro precisa de doadores de sangue O negativo. Doações de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia, mediante agendamento pelo telefone 0800 642 0457. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação 3928 4020. Moinho Fino. Sabor você escolhe, pureza você exige. Há 43 anos, puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Mega Telecom. Soluções em TI e Telecom para sua empresa. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Gilson Brito Júnior. O Gilson, ele é o diretor estrategista da Agro Selections. A Agro Selections é uma empresa, é um hub de negócios do setor agro, ou seja, é uma empresa que tudo aquilo que você precisar dentro do agro tem. Você imagina
que lá tem. Gilson, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar desse tema da AgroSelections. Tudo bem, Gilson? Tudo bem, Toninho, bom dia. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Gilson, nós vimos aí uma reportagem falando sobre integração lavoura-pecuária. E a AgroSelections, ela está por trás desse projeto da Fazenda Planalto, cujo objetivo é produzir alimento para o gado, produzir uma carne premium, uma carne de qualidade, numa pequena propriedade, produzir muito. Em resumo, é mais ou menos isso? É exatamente isso, Toninho. Qual é a nossa ideia e a nossa pretensão? O Brasil ele se organiza em regiões metropolitanas, né? E o que acontece? Hoje são 17 regiões metropolitanas no Brasil. E o que a gente imagina? Quanto mais próximo de uma região metropolitana, menores são as propriedades e maior o consumo de carne. Então nós juntamos duas questões. Uma, restrição de área. Outra, a necessidade de se intensificar a pecuária no sentido de tirar uma maior produção de carne por hectare de pasto. E o mais importante, com qualidade e resultado. Porque o que acontece? A gente já tem a consciência de que a gente não controla mercado. Então nós não temos nenhum controle sobre o preço de arroba, mas nós temos total controle sobre o custo de produção de arroba. E sobre a qualidade também. Principalmente, porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Então a nossa defesa hoje é o que fazer com essas propriedades de pequeno porte, porque ao longo dos anos eu falo que a gente vem vivendo uma reforma agrária natural, né? Porque falece um pecuarista, dono de uma fazenda de 100 alqueires, ele tem 5 filhos, acabamos de ganhar 4 fazendas de 20 ali. E o que acontece? A atividade da pecuária hoje, porque uma coisa é você ter uma demanda por uma tecnologia e não ter a tecnologia disponível. E outra coisa é você ter uma tecnologia disponível e não utilizar. Então a pecuária de hoje, ela tem um grau de evolução que a gente hoje tem que falar realmente que o pecuarista não é mais um criador de boi. O pecuarista é um produtor de carne e que para fazer a produção dele se viabilizar, ele tem que ser um lavorista de pasto. E a colheitadeira dele é um boi ou uma vaca que paga em arroba de carne o litro de leite. Então essa é a nova realidade. E uma outra coisa que a gente tem que estar de olho é, além da questão do custo de produção, produtividade. Hoje, mais importante até do que a questão de custo é a produtividade. O foco tem que estar hoje em qual é a minha taxa de lotação, eu tenho que tirar o máximo possível de aproveitamento daquela terra e o mais importante, qual a qualidade que esse gado vai chegar para o abate. Né? Qual é a produtividade de carcaça que nós vamos conseguir, qual é a cobertura mínima de gordura que nós vamos conseguir, qual é o grau de maciez. Então a AgroSelections ela se dedicou aos últimos anos a buscar essas soluções que começam na preparação da pastagem, passam pelo planejamento genético. Esse nome planejamento ele está no nosso dia a dia, porque tudo é planejamento de pastagem, é planejamento de genética, é planejamento nutricional, é planejamento sanitário, de saúde, é planejamento comercial. Tá? E eu sinto que falta muito ainda essa cultura de se planejar o que você quer fazer no seu negócio. Falta muito. E é muito importante entender o seguinte, a pecuária, ao contrário do que vem se pregando, é um excelente negócio. Se não fosse, não teria perdurado tantos anos e não receberia tanto investimento quanto recebe hoje. Agora, a pergunta que eu gostaria de deixar aqui para os nossos telespectadores é quem está preparado para esse novo modelo da pecuária que está posto? Quem está realmente se enxergando como um produtor de carne, não mais um criador de boi? Quem está se enxergando como um lavorista e dando para a atividade da pecuária a mesma atenção que um lavorista de soja ou milho dá na cultura da lavoura dele? Eu poderia dizer que a AgroSelections ela veio para organizar o setor? Eu até não vou dizer organizar, porque pareceria pretensioso do nosso lado. Mas a gente vem para apoiar quem quer se organizar no sentido de fruir os benefícios dessa nova fase. Então, por exemplo, no passado a gente olhava para uma propriedade de pequeno porte e só via nele uma fonte de despesa. A gente não conseguia ver uma atividade produtiva que conseguisse remunerar o capital adequadamente. E hoje a gente não enxerga isso, pelo contrário. Nós temos dentro da AgroSelections hoje a comprovação cabal, técnica, econômica, de que pequenas propriedades podem ser negócios extremamente lucrativos. Ué, essa que nós acabamos de ver agora, Fazenda Planalto. Fazenda Planalto é um sítio, um pouquinho maior que uma chácara. Está lá. E eu acho que é interessante, viu, Toninho, a gente alertar o setor o seguinte, Goiás hoje, propriedades de até 100 hectares, que estaria essa propriedade da Planalto, por exemplo, como exemplo, são 21 mil propriedades no estado. 21 mil propriedades. Então, se você depois faz uma conta, quantas cabeças de boi daria para a gente colocar hoje num volume desse de propriedades?
E aí fica também uma provocação que eu gostaria de fazer com relação ao aumento de consumo de carne que nós vamos ver nos próximos anos, né? Hoje eu estava numa reunião mais cedo com o setor de carne e existe um prognóstico de um consumo de 35 quilos per capita, que é 10 quilos abaixo do que nós consumimos em 2010. Mas se a gente falar isso comparado com o consumo de hoje, que nós estamos fechando 26, 27 quilos, nós estamos falando que nós vamos precisar aumentar o nosso abate nos próximos 7 anos em 6 a 7 milhões de cabeças ano. Se a gente colocar uma taxa de desmame, que é a média nacional é de 60% a 65%, nós estamos falando em 10 milhões de matrizes a mais, tá? Para fazer essa entrega. E um outro detalhe, com um nível de exigência do consumidor muito diferente do passado. Nós já fomos de uma época que a gente separava quem comia carne de quem não comia carne, sabe? Década de 80. Década de 90, quem comia carne de primeira, quem comia carne de segunda. Agora não. E agora não. Agora o consumidor quer consumir um contra filé de novilho precoce Angus. É outro grau, é outro nível de responsabilidade, é outro nível de preparo que o pecuarista precisa para fruir dos benefícios. E, de novo, eu alerto, temos uma atividade muito rentável, com possibilidade de pequenas propriedades, com disponibilidade de linha de crédito, que existem linhas de crédito hoje compatíveis para isso, com possibilidade de ter uma boa taxa de retorno e mais. Esse processo de integração, ele está no início, ele vai se intensificar cada vez mais. Então, nós estamos diante de uma pecuária tecnificada, intensificada e de produto de qualidade. Bom, se você tem interesse em conhecer a AgroSelections, saber como é que funciona, ela está aqui em Goiânia, mas você pode entrar no site que é www.agroselections.com.br. E para quem está aqui em Goiânia, é um ponto de referência. Todo mundo sabe onde é que fica a Planalto Tratores, lá na Castelo Branco. É em frente a Planalto Tratores. Pega Castelo Branco, vai embora, antes de chegar na Consolação, na Avenida Consolação, 30, 50 metros antes, está lá a AgroSolution, em frente a Planalto Tratores. Lá tem banco, veterinário, agrônomo, zootecnista, tem quem vende máquina, tem quem vende adubo, enfim, tudo que você precisa para ter uma pecuária lucrativa e dentro de um planejamento, dentro de uma gestão, lá dentro você encontra tudo isso, né, Gilson? Com certeza estejam convidados, permanentemente convidados, porque a casa está preparada para vocês, principalmente os pecuaristas de pequeno e médio porte, que nunca foram vistos. O nosso foco e todo o preparo nosso é para fornecer a vocês o que tiver de melhor para a gente ter uma operação de pecuária muito rentável e lucrativa. Pois é, e essa reportagem que nós vimos aqui sobre integração lavoura-pecuária, toda ela foi feita pelo pessoal da AgroSelections. Quer dizer, o pessoal técnico juntou, vamos lá, fizeram o planejamento, desde a cerca elétrica, enfim, tudo que você imaginar, a AgroSelections oferece, principalmente para o pequeno e médio produtor. Pequeno e médio produtor é aquele que não produz como deveria produzir. Qualquer propriedade hoje, independente do tamanho, se você souber, ela tem o seu nicho de mercado e ela produz. E produz, substancialmente falando, muito bem. Gilson, mais uma vez, muito obrigado mesmo, sucesso na AgroSelections, eu acho que vai ter. O pecuarista tem que mudar a cabeça, porque senão vai dar problema lá na frente. Obrigado, Toninho, sejam sempre bem-vindos lá. E o programa Agronegócio de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: nós não falamos para dizer alguma coisa, mas sim para obter um certo efeito. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.